Oi, gente! Hoje é dia 15 de outubro e depois de 7 dias, né? Depois de uma semaninha sem ler nada, depois que eu terminei Mo Flanders, eu vou começar a ler agora, depois de Stephen King. Esse livro, não faz muito tempo que ele foi lançado, né? Eu acho. Ele foi lançado em 2021? Em 2021. E é um livro curtinho e pelo Stephen King ser o mestre do terror, né, eu queria ler alguma coisa que tivesse a ver com Dia das Bruxas, né, por conta do mês de outubro. Então eu escolhi este livro aqui, pretendo começar hoje. Eu vou ler a sinopse rapidinho para vocês saberem mais ou menos do que se trata. Um livro sobre os segredos que guardamos e o preço de desenterrá-los. James Conklin não é uma criança comum. Ele vê gente morta. Com que frequência? Jamie não sabe bem. Afinal, os mortos em geral se parecem muito com os vivos. Exceto pelo fato de que eles ficam para sempre com as roupas em que morreram e são incapazes de mentir. Sua mãe implora para que ele mantenha essa habilidade em segredo, o que não é problema na maior parte do tempo. Pelo menos até Liz Dutton, a companheira de sua mãe e detetive do Departamento de Polícia de Nova York, aparecer na saída da escola e anunciar que precisa de ajuda. É assim que Jamie embarca em uma corrida para desvendar o último segredo de um falecido terrorista e começa a jornada mais assustadora de sua vida. Parece interessante. Então, vamos ver, né? Eu gosto muito do autor. Já li algumas coisas dele. Então, por ser curtinho, eu achei que fosse uma boa ideia. Algumas amigas toparam ler comigo também, então eu fiquei empolgada. E vamos lá, a gente vai fazer naquele esquema de lendo e comentando, né? Como sempre. Bom, comecei a ler e posso dizer que eu já tô gostando. Tô muito feliz com isso. Eu estou parei no capítulo 6, li 32 páginas. Então eu li bem pouquinho, mas já posso dizer que eu tô gostando, que eu tô curtindo o livro. É uma vibe leve, apesar do tema. A narrativa do autor eu gosto muito, né? Então aqui não está sendo diferente. Até agora, o que aconteceu é o seguinte. O livro é contado em primeira pessoa. Quem conta a história é o Jamie, que é esse garoto de 22 anos. No início da história, ele tem 6 anos de idade. Ele mora com a mãe dele, que se chama Tia. Thia. E são só os dois, né? E essa mãe dele, ela é uma agente literária. E, enfim, a gente fica sabendo que ele tem um tio. Esse tio chamado Harry, ele vive num... Como é que chama? Aqui eles colocam um asilo mesmo, eu acho. Porque ele tem Alzheimer, ele teve Alzheimer precoce, então ele mora nesse lugar. E é a irmã dele, né, a mãe do Jamie, que paga essa clínica e tudo. E, enfim, aí a gente vai ficar sabendo que esse Harry, ele arranjou alguns problemas aí, porque, pelo que eu entendi, ele era dono da empresa junto com a irmã, né? E aí ele começa a participar de um esquema de pirâmide. Não sei se no início ele sabia ou não sobre isso, mas a tia percebe depois de um tempo que é isso.
E ela é avisada por algumas pessoas para ela abandonar o barco enquanto ainda é tempo, mas ela não faz isso, acaba não fazendo isso, e o irmão dela acaba colocando ela numa situação ruim, porque eles perdem dinheiro e tudo, e aí a tia e o filho, né, que moram num lugar legal, a clínica do tio Harry é uma clínica de luxo, parece e tal, eles perdem esse dinheiro, então eles têm que ir para um lugar mais humilde e tem que tirar o tio Harry dessa clínica também, colocar em outra, enfim. Então a vida deles muda, né, a partir disso. E aí, nesse momento da história, é isso que eles estão contando aqui. O que ele tá contando aqui, né, o Jamie. E aí ele vai contar mais algumas situações, eu acho. Ele fala que a economia está ruim naquele momento e tal. E é basicamente isso até agora. Ele fala também, o Jamie, sobre essa questão dele ver gente morta, né? Então a gente vê algumas situações, né? Primeiro, a primeira situação que ele descreve é quando uma vizinha morre, que é a esposa. Agora acho que eu não vou lembrar o nome do velhinho. Enfim, mas a esposa desse vizinho morre. E aí, quando ele e a mãe estão chegando em casa e tal, e aí ele conta pra mãe depois que ele viu a senhora estava do lado do marido e tudo mais, eu não sei o quê. E depois eles contam uma outra situação, com um cara que morreu atropelado, estava andando de bicicleta e morreu atropelado. Que essa não foi uma experiência tranquila, porque o Jamie diz que geralmente essas pessoas que ele vê, elas são tranquilas, assim, né? Geralmente não é uma experiência ruim quando ele vê essas pessoas, mas esse cara da bicicleta foi uma experiência ruim, e aí ele conta por quê e tal. Então é isso, até agora é o que eu sei da história. E a narrativa é muito gostosinha, assim, apesar do tema leve, então tô gostando. E na próxima atualização eu conto mais pra vocês. Rápida atualização sobre o livro Depois, do Stephen King. Eu li até a página 126 e assim, tá muito bom. Eu não quero largar, só que eu vou ter que largar pra fazer outras coisas da minha vida, mas não queria, sinceramente. O que eu posso dizer? Muitas coisas aconteceram desde o último take que eu gravei. Deixa eu ver aqui minha anotaçãozinha. Eu anotei que eu gosto muito do jeito que o King escreve relações entre pessoas, né? E personagens também. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso, que os personagens eles são muito bem construídos. E as relações entre esses personagens também. Então, eu li uma cena entre o Jamie e a mãe dele, muito fofa e muito real, assim, que me fez sorrir, muito, muito legal. Peraí que eu tô segurando o celular, porque eu não quis ir buscar o tripé. Enfim, então, algumas coisas aconteceram. O que eu posso dizer, para não dar spoiler, é que a Liz, que era aquela mulher que estava namorando com a mãe do Jamie, ela fez uma coisa muito errada, que eu acho que não seria um spoiler tão grande, mas mesmo assim eu não vou falar, né? E aí ela e a mãe do Jamie se separam, e aí um dia essa mulher vai na escola buscar o Jamie pra ir fazer um trabalho, porque ela é policial, né? Então, pra ir fazer um trabalho com o Jamie com relação a um cara que é um terrorista que deixou uma bomba em algum lugar. E aí o Jamie é obrigado, né, a ir com ela pra descobrir aonde que tá essa bomba. E aí, não vou dizer o que acontece, eles
dão esse passeio, entre aspas, e aí o Jamie volta pra casa, a Liz fica bravíssima com isso. Depois acontece outra coisa importante, que o Jamie, ele sente que ele precisa contar sobre esse cara que ele vê, né, o terrorista, que ele passa a ver sempre, pra alguém, só que a mãe dele não quer ouvir, né, ela fica muito assustada e tal, e aí ele resolve que ele vai contar pro professor Burkett, que é o vizinho lá do início do livro, né, quando eles moravam no apartamento. E aí ele faz isso, é uma cena muito legal. E aí depois uma outra coisa grande acontece, muito legal, muito assim, das melhores cenas do livro também, mas que eu também não posso contar, porque também vai ser spoiler. Mas, então é isso, está muito, muito, muito bom isso daqui. Terminei depois. E como vocês podem ver, eu não tô tão animada assim. Eu gostei muito do livro, muito, muito mesmo. Eu tava gostando muito, muito, muito até uma certa parte, até um pouco depois da página 126 por aí, porque eu anotei uma coisa que me emocionou até. Eu não posso falar o que é, mas acontece uma coisa com um personagem muito querido. E aí eu fiquei chocada, assim, e o King faz aquele negócio de dar o spoiler e depois explicar e tal, e muito bem feito. Até aí tudo bem. E aí começa uma parte do livro, o finalzinho, que já vi outras pessoas também dizendo que não gostaram, e eu também não gostei muito não, pra ser bem sincera. Me decepcionou um pouco. Claro que, assim, né, quando a gente começa a ler o livro, a gente não sabe o que vai ler, né? Mas eu acho que me decepcionou porque eu não estava esperando esse assunto que é abordado. Mas aí, enfim, claro que eu não estava esperando. Mas eu acho que também porque é um tema que me deixa muito desconfortável e que eu não gosto de ler sobre, né? Então é complicado, né? Porque eu fico pensando assim, será que precisava? Aí a gente às vezes pensa isso, né? Não sei, se você for pensar, é muito difícil porque a gente não sabe o que o autor estava pensando, o que ele queria passar. Se essa parte tá no livro, é porque ele queria que estivesse. Então, sei lá, não tem... Só dá pra gente especular até um ponto, né? O fato é que foi um balde de água fria, assim, no final. Esse final, assim. Porque eu tava gostando muito. Eu tava, tipo, muito empolgada com o livro. E aí, essa parte, eu tipo, sério, tipo... Podia ser outra coisa? Do final eu não gostei muito. Mas, até, assim, eu acho que 2/3 do livro, nossa, maravilhoso, perfeito. Gosto muito dos personagens, a Tia, o Jamie, o professor Burkett, enfim, todas essas pessoas. Eu entendo que aqui no livro, aqui atrás, né, na contracapa, diz que é um livro sobre os segredos que guardamos e o preço de desenterrá-los. Cada um dos personagens realmente tem um segredo, né? A Tia, o Jamie, a Liz, né? Então, não sei, de repente a questão do final é isso. Eles tinham o segredo era aquele e aquilo me agradou, enfim, né? Paciência. Mas fica a recomendação. É um livro curtinho, tem 190 páginas e é bastante rápido de ler. Chegamos ao fim deste vlog. Espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo. Tchau!